Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo de hoje, como eu sempre faço, peço aí para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não custa nada. Deixe o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam. E se você não gostar, compartilhe com pessoas que você não gosta. E não deixe de ativar as notificações do canal para não ficar de fora quando eu postar um conteúdo novo na plataforma. Recados dados, vamos ao que interessa, que é o quê? Histórias de terror. E essa foi postada no grupo Reze Antes de Dormir do Face, por Robert Mendonça. Cães assassinos. João era caixa num banco. Tinha uma vida pacata. Era solteiro e morava na Lapa de Baixo com os pais e duas irmãs. Família muito religiosa. Frequentavam a igreja da Lapa todos os domingos. Não perdiam uma missa. Era quase meia-noite. Maria caminhava preocupada. Não devia estar na rua aquela hora. Muito perigoso. Apertava mais o passo. Estava quase correndo. Parecia que sua casa nunca chegava. Sentia um medo muito grande. Precisava passar por um pedaço da rua que possuía um grande terreno baldio e era escura. Devia ter dado ouvidos a Sônia e ter dormido na casa dela. Mas a preocupação com a sua mãe, sozinha esperando-a, fora maior. Decidiu que compraria um telefone para evitar esse tipo de problema. Bastaria ligar e pronto. Amanhã mesmo vejo isso. Agora é fácil ter um telefone ou celular. Melhor telefone. Continuava caminhando, rezando. A parte escura do caminho estava chegando. O relógio da igreja da Lapa soou meia-noite. Quando estava na metade do caminho, sentiu uma mão por trás que tampou-lhe a boca e a arrastou para o meio do mato. Ela lutou, mas não era forte. Foi jogada no chão e implorou para que ele não fizesse nada. Ele a mandou calar a boca. A lua, que até então estava encoberta por nuvens, surgiu, redonda, grande, iluminou o rosto do homem. Maria olhou bem para ele e implorou, pediu, chorou. Ele mandou ela calar a boca. Enquanto ele fez o que quis, Maria olhou bem para ele. Quando acabou, ele disse: "Você olhou muito para mim." Ele sentiu o olhar mudo de Maria, um olhar cheio de ódio. Ela disse numa voz rouca: "Eu vou me vingar de você. Mesmo se você me matar, eu voltarei e me vingarei de você." Ele riu e disse: "Você não é a primeira que eu elimino." Colocou as mãos no pescoço dela. No outro dia, uns moleques encontraram o corpo
e chamaram a polícia. João, como todos os dias, chegou em casa às 6 horas, entrou, tomou banho, jantou e se recolheu em seu quarto. Trancou a porta. Os pais e as irmãs ficaram na sala assistindo televisão. No dia seguinte, saiu de casa e viu do outro lado da rua um cachorro enorme, preto. Não se incomodou. Não gostava de cachorros. Trabalhou normalmente. Quando chegou em casa, viu o cachorro novamente. Todos os dias o cachorro estava ali, acompanhando quando ele saía e esperando a sua chegada. A presença ostensiva do cachorro incomodava João. Um mês depois, eram 2 cachorros, de repente 3, 4, eram todos negros e grandes, enormes. Olhavam para ele, não o seguiam na rua. Quando João, de sua janela, olhava para a rua, os cachorros estavam olhando para ele. Resolveu que no dia seguinte chamaria a carrocinha para recolher os cachorros. A carrocinha levou os cachorros. Eles não esboçaram nenhuma reação. Na manhã seguinte, eles estavam lá de novo, olhando para João, que os olhava da janela. Segunda-feira, 11 horas da noite. João olhou a rua de sua janela. Os cachorros não estavam lá fora. Sem fazer barulho, saiu de casa. Caminhou olhando para trás, não viu ninguém, muito menos os cachorros. Entrou no mato, sentou sobre uma pedra e esperou. Logo surgiu uma moça caminhando apressada e ele levantou-se e a atacou. Quando estava a arrastando para o meio do mato, sentiu uma fisgada na batata da perna e gritou de dor. Soltou a moça. Ela correu. Ele olhou para baixo e viu o enorme cachorro preto preso em sua perna. Apareceu outro que lhe mordeu a outra perna. João caiu. Apareceram os outros 2. Os cachorros o arrastaram para a mata. João gritava de dor. As nuvens andaram e a lua cheia apareceu no céu. Quando pararam de arrastá-lo, um dos cachorros subiu em cima dele e olhou nos olhos dele. João viu o olhar do cachorro sob a luz do luar. Eu não disse que ia voltar e me vingar? Voltei e trouxe as suas outras vítimas. João compreendeu, fechou os olhos. Os cachorros estraçalharam o corpo de João, comeram sua carne a noite inteira.
cavaram um buraco e enterraram os ossos. Créditos: Histórias de Terror / Robert Mendonça. Realmente uma história aterrorizante, não é? E vocês, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Agora eu vou dar a minha. Bem feito para esse covarde, não? Tomou na tarraqueta. E eu achei muito que bem feito. Agora vamos para mais uma história, também do grupo Reze Antes de Dormir, intitulado A Estrada do Medo. Monstros não existem, nunca existiram. Os verdadeiros monstros somos nós. É o que eu costumava pensar quando era criança. Bom, na verdade, a minha mãe colocou isso na minha cabeça para que eu não sentisse medo sempre que fosse para a cama. Eu costumava dormir com a luz acesa e também tinha medo de olhar debaixo da cama antes de dormir. Porém, com o tempo, fui ficando mais corajosa e mais forte. O ditado da minha mãe me fez forte. Agora, já adulta, digo a mesma coisa aos meus sobrinhos, para que também não sintam medo. Eu pensava tudo isso enquanto dirigia em uma estrada velha durante a noite, indo à casa da minha mãe para visitá-la. Eu moro do outro lado da cidade e por isso raramente eu a vejo. Eu tocava música clássica em meu carro. Música clássica sempre me manteve calma e tranquila. Sempre que faço uma longa viagem, gosto de ouvir esse tipo de música. Quando percebi que estava a 2 horas de distância da casa dela, resolvi ligar para ela dizendo que já estava perto. Assim que tirei o celular da bolsa, fiquei com raiva. Não havia sinal naquele lugar. Comecei a bater no celular para ver se conseguia achar algum sinal. Porém, de nada adiantou. Guardei o meu celular de volta na bolsa. Quando finalmente me concentrei na estrada, dei um leve grito de olhos arregalados e segurei forte no volante, pisando fundo no freio. O carro travou e eu fui violentamente para frente. No meio da estrada tinha um galho bloqueando o caminho. Pensei em sair do carro, mas depois disse a mim mesma que talvez estivesse um assaltante ou até mesmo um assassino escondido na floresta. Fiquei dentro do carro, pensando num plano para tirar aquele galho, pois era enorme. Pensei também em esperar até aparecer alguém para me ajudar. Minutos depois, escutei um barulho estranho vindo da floresta. Tranquei todas as portas e janela, mas quando olhei para a direção do galho, meu coração quase saiu pela boca. Era uma criatura que eu nunca tinha visto antes. Tinha pernas e braços longos, meio corcunda, e uma cabeça muito pequena. Seu corpo todo contorcido. Aquela coisa olhava para mim. Eu mal conseguia me mover de tanto medo que sentira. Sem que eu me apercebesse, a coisa pulou em cima do meu carro. Eu dei um pulo dentro do carro e gritei. Liguei o carro e recuei
desesperadamente. Comecei a chorar, sem poder fazer nada, e de repente aquela criatura correu para a floresta. Percebi que um caminhão se aproximava. Então pensei que talvez a coisa tenha se assustado ao ver o mesmo. Um homem desceu do caminhão e veio até meu carro perguntando se eu precisava de ajuda. E aos choros respondi que sim. Ele e mais 2 homens tiraram o galho do caminho. Agradeci pela ajuda e continuei com a minha viagem. Assim que cheguei, contei para minha mãe o que vi e ela não parecia nada surpresa. Foi então que ela me disse que eu tive sorte de chegar viva, pois raramente passam carros por lá. Disse que também aquela estrada estava fechada e ficou chocada ao saber que estava reaberta. A partir daquela noite eu prometi para mim mesma que nunca mais iria viajar de noite e que nunca mais iria naquela estrada novamente. Fonte: livros e contos de terror. O que vocês acharam, aterrorizados, desse ser que a moça encontrou no meio da floresta? Vocês passariam de novo por lá? Deixe aí suas opiniões nos comentários. E esse relato foi enviado de maneira anônima para o grupo Relatos Reais Sobrenatural e Conto. Oi, gente, sou novo aqui. Vim contar um relato que já aconteceu comigo algumas vezes. Vou postar anônimo porque tenho vergonha. Desde criança eu sempre fui médium de ver as coisas e ouvir. Minha primeira vez com a experiência com a mediunidade foi de um dia. O meu pai estava no bar do lado de casa bebendo com os amigos. Pois do nada meu pai vem correndo para dentro de casa, desesperado, falando que um cara estava dando tiro no bar. Pois quando eu olhei para o meu pai, eu vi um cara do lado do meu pai, baleado, todo estranho, sujo de sangue e descalço, falando que no bar estava tendo tiro para tudo quanto é lado. O cara falava e meu pai repetia. Do nada o cara sai de perto do meu pai e meu pai acorda e não lembra de nada. Esse é um dos relatos que tive. Eu sempre vejo as coisas e escuto. E quando isso acontece, de eu ver, eu sempre escuto muitas pessoas chorando, gritando, umas brigando, umas pedindo ajuda para mim. Meu coração acelera. Tipo, eu corro para outro lado. Eu entro para o mundo dos mortos. Minha mediunidade é muito forte. Antes eu chorava muito de medo. Agora já me acostumei. Tenho muitos relatos pesados para contar. Nossa, ou seja, tinha um espírito manipulando o pai dele, será? Quem for mais entendido desse assunto, deixa aí nos comentários pra gente entender. É bem assustador, hein? Agora eu vou trazer uma aqui de uma super colaboradora do grupo Relatos Reais e Sobrenatural e Conto. Foi postado pela super colaboradora do grupo, Dada. Aconteceu em uma noite que fomos a uma festa. Era uma noite normal, divertida, que teríamos para contar no dia seguinte apenas episódios engraçados. Mas não foi bem assim. Ao voltarmos da festa, eu e mais 3 amigos decidimos ir, deixando cada um em suas respectivas casas.
Ah, fiz muito isso na minha juventude. Quem nunca, né? Aterrorizados. Pois em bando nos sentíamos mais seguros. Ainda por cima, já era madrugada. Deixamos um a um, restando apenas eu e um amigo. Como éramos praticamente vizinhos, ele me deixou em casa e seguiu para a sua. Como sempre acontecia, sua mãe deixava a chave da porta dentro de um vaso no corredor. Ele procurou a chave dentro do vaso e não encontrou. Procurou ao redor, no chão e nada. Já ia chamar por alguém quando percebeu no fim do corredor 2 pontos brilhantes. Como estava um pouco escuro, ele forçou mais a vista e se certificou que realmente eram 2 olhos. A princípio não deu atenção e pensou ser apenas um gato. Procurou de novo as chaves nos possíveis locais e nada. Então decidiu, bateu na porta, chamou por sua mãe, olhou em direção de onde outrora tinha visto os 2 olhos e percebeu que os mesmos estavam bem mais próximos e o tamanho da sombra não parecia mais ser de um gato. Bateu mais uma vez na porta, chamou sua mãe e agora com mais força e agitação, e sempre olhando na direção dos olhos que se aproximavam cada vez mais dele. Começou então a bater na porta com mais força e a gritar incessantemente por sua mãe para que ela abrisse a porta rápido, que tinha algo do lado de fora que queria pegá-lo. Quando sua mãe abriu a porta, ele se jogou no chão e só viram uma sombra enorme que passou pela entrada da porta e desapareceu na escuridão. Ele nos contou esse episódio no dia seguinte e estava tão transtornado e apavorado. Eles tiveram que se mudar da casa devido ao trauma que ele passou. A casa onde viviam hoje continua às escuras. Nunca mais teve ninguém morando nela. E os que por ali ficavam logo se mudavam. Com certeza também devem ter visto os mesmos olhos à espreita. O que vocês acham, aterrorizados? O que ele viu? O que seria a criatura que ele viu? E agora vou trazer para vocês aqui um relato do nosso amigo Lorde Giovanni Antunes. Bora lá? Apenas um relato de quando eu era apenas um bebê, mas a minha mãe me contou muitas vezes enquanto ela ainda estava viva. Eu tinha um berço na época de cabeceira de madeira azul, provavelmente revestido de fórmica. O meu tinha alguns adesivos de índios americanos e cavalos, logicamente que eu não entendia o significado, mas era muito bom para distrair. Ela me contou que um certo dia eu tinha acabado de pegar no sono. Acredito que tinha sido tarde, pois a minha mãe dizia que havia fechado as folhas da janela. Aquelas antigas de madeira, quem tem mais de 30 deve saber como é. E ela foi cuidar dos afazeres dela na cozinha e deixou a porta do quarto levemente encostada e começou a fazer suas coisas. Porém, repentinamente eu comecei a chorar muito alto. Ela já tinha me alimentado e eu não gostava de chupetas.
Então não adiantava me dar esse objeto que eu cuspia para fora da boca. Então não seria esse objeto que teria escapado da minha boca. Ela demorou uns minutos, pois achou que eu estava tendo um sonho e logo pararia de chorar. Mas o choro aumentou e ela percebeu que havia alguma coisa errada. O choro ficava mais alto, mais alto. Era óbvio que alguma coisa estava errada. Algo me assustou. Então ela foi ao quarto e, para sua surpresa, tinha alguém, um vulto, tentando me pegar, me tirar do berço. Mas como poderia entrar se a porta da casa estava fechada e a janela também estava fechada, com aquela tramela? Quando ela chegou perto, o vulto simplesmente saiu correndo e pulou a janela fechada. Minha mãe dizia que foi um demônio que tentou me levar. Eu não sei o que dizer, pois eu nunca vi fisicamente um depois disso. E é algo que aconteceu comigo de verdade. Ninguém é obrigado a acreditar, mas também não critique. Aterrorizados, vemos muitas histórias assim, né? Que esses bichos do submundo, digamos assim, né? Esses espectros, esses espíritos de baixa vibração, eles atacam principalmente bebês, crianças menores de 7 anos. Bem, é o que dizem, né? Agora, quero falar com você aí, ó, que tá aqui pela primeira vez. Se inscreve aí, vai, não custa nada e me ajuda tanto. Peço a todos que puderem e quiserem, compartilhe o vídeo, também ajuda. Deixa o like, ativem as notificações do canal, deixa um comentário como forma de incentivo. Você pode também dar um up a mais se utilizando do super chat, do super stickers, do valeu, também via Pix. A chave do Pix vai estar aí, ó, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Se você tem um conto, um relato, uma história e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal, que é lussonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, e vai estar anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Vai, manda o seu relato pra gente. Se você não puder e não quiser se expor, escreva isso no relato e garantimos o seu anonimato. Se você quiser que eu narre em formato de conto, ficarei honrada. E também ficarei igualmente honrada em divulgar os seus trabalhos, ou seja, narrar te dando os créditos. Bem, na descrição do vídeo tem muita coisa legal, assim como também nas playlists do canal, que está recheada de vídeos feitos com amor e carinho para vocês morrerem de medo ou não. E quero pedir também para quem quiser e puder prestigiar meus outros canais e me seguir nas outras redes sociais. Afinal de contas, né? É bom estar com vocês. Agora eu quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho, mas principalmente agradecer a você mesmo aterrorizado. Obrigado por estar sempre aqui, não soltar a minha mão e estar sempre junto comigo nessa caminhada. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Mua!